Qual a vantagem em ser cristão? O mundo oferece muitas vantagens para a carne, bebedices, orgias, facilidades, bens materiais, licenciosidades, tudo o que você imaginar que dá prazer à carne, dá conforto à carne, ao pecado humano. E no meio desse contexto agora vem, qual a vantagem de ser crente, de ser salvo na pessoa de Cristo? Devemos entender, quando falamos a respeito do mundo, estamos vivendo em um processo, em uma esfera capitalista, que as pessoas buscam lucros e vantagem em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. Nenhuma fica sem dar essa vantagem, que seja na esfera material, trabalho, nas nossas administrações públicas, privadas, nas empresas, que seja no seio da igreja. Hoje nós temos visto muitas igrejas aí, muita coisa acontecendo, muitos cristos, muitos evangelhos e pouca salvação. E o interessante dentro desse contexto capitalista é que até o comunismo, aquela ideologia, aquela filosofia que depende igualitarismo do comunismo, né? Tudo em comum em função de todos. Até essa filosofia, essa crença, essa mentira evasiva do diabo, ela é capitalista. Porque os líderes, os representantes, aqueles que estão no alto poder, têm vantagem. Agora só o povo é que é igual. Parece a política das pequenas cidades. Vantagem para os cabeças, 100% de vantagem, e o povo fica vendo o navio. E esse poder de tirar vantagem em todos os aspectos, em todas as medidas, tem afetado o povo de Deus. Até mesmo na época de Davi. Davi era rei, tinha as vantagens, tinha as suas riquezas. E um dia ele olhou e disse: eu quase me desvio. Eu quase esqueço do meu Senhor em ver a prosperidade dos ímpios. Então, desde os primórdios da igreja, desde os tempos mais antigos, é que tem rolado isso, essas coisas para desvirtuar, tirar a atenção dos salvos, daqueles que são obedientes a Deus, tentando subtrair a honestidade, a dignidade, o bem maior de uma maneira bíblica. É tanto que, para não ficar na nossa expressão, no nosso diálogo, temos que mostrar o que a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 28, 29 e 30, que traz a seguinte citação. Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós temos te deixado e te seguido, e o que ganharemos com isso? E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado essa casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já nesse templo, em casa, irmãos, campos, perseguição e, por fim, vida eterna. Então ali nós percebemos que havia um diálogo de Pedro, mostrando que deixou os bens materiais, a vida comum, para seguir a Cristo. E ele, de certa forma, nós percebemos uma preocupação, que ele sentia uma decadência material, uma decadência humana. E questionou a Deus, a Cristo: o que havemos ou o que haveremos de ganhar ao te seguir? E Jesus, com palavras simples,
disse: vocês vão receber muitas coisas no tempo presente. Não é na eternidade, são nos dias presentes. E por fim a vida eterna. Se fosse no meu caso, como eu sou afobado, impaciente, eu diria: olha Pedro, você vai ter a maior e a melhor de todas as vantagens, que é a vida eterna. Depois falaria dos bens materiais. Mas Cristo, vendo, compreendendo as tendências, as inclinações humanas, mostrou a sequência na família, os bens dos pais, do pai, da mãe, da esposa, dos filhos. Também em perseguição, Jesus Cristo não leva ninguém enganado, ele é claro, ele é transparente nas suas colocações, e disse: por fim a vida eterna. O mesmo Jesus que no Evangelho de Marcos, capítulo 3, 36, disse: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então observe que tudo aqui é passageiro, é efêmero, a Bíblia diz que é como o sopro. E de que adianta o homem ganhar os bens materiais à custa de desonestidade, de engodos, de mentiras, de farsas, e perder a salvação? Respondendo agora o que foi dito a Pedro, e Pedro não percebeu, aqui você vai ganhar 100 vezes mais, e por fim vida eterna. E alguém aí muito sábio chegou a escrever extra Bíblia, fora da Bíblia, mostrando que o remédio, a medicação, você pode até comprar o remédio, mas não compra a saúde. Você pode até ter rios de dinheiro e comprar colchão. Tem colchão aí que dá massagem, que aquece, colchão de 10, 12, 24 mil reais, que faz tantas maravilhas, mas não compra o sono. Você pode comprar, se é mulher, comprar um homem bonito, se é homem, comprar uma mulher bonita. Comprar um casamento arrumado. Mas você não vai comprar o amor, a fidelidade. Você pode comprar as igrejas religiosas. Você pode fazer cultos. Pode fazer rituais. Missas de 7º, 30º ano. Mas você não pode comprar salvação. E Jesus mostrou isso. Os livramentos, quantas pessoas no contexto atual têm muito dinheiro e muitas vezes está assolada com câncer, com AIDS, tuberculose, e não pode comprar a sua cura, enquanto o crente na humildade, na beleza da santidade de Deus, está vivo, está livre de certas doenças. Quantos acidentados agora gostaria de repor a parte do corpo que foi amputado? Bota uma peça mecânica, mas não é bom, não funciona do mesmo jeito. E quantos na presença de Deus receberam livramentos? Com isso eu não quero dizer que o cristão, que o evangélico está livre das doenças, dos acidentes, não. Estou só elucidando, expondo explicitamente esses livramentos que Deus nos dá. Que não existe preço, não existe normativa de provar, de ver, tem que ser através da fé. Porque a salvação é algo sublime, é algo divino. Particularmente para todos. Preto, branco, rico, pobre, homem, mulher. Mas nem todos querem aceitar. Então observa aí aonde começa as vantagens do Evangelho. Quantos e quantos finais de semanas, famílias são destruídas, lares são ali totalmente levados ao caos,
por causa da bebedeira, da infidelidade conjugal, de homens que se dizem bons traindo a sua mulher, de homens que chegam em praça pública e muitas vezes a família diz: ah, ele é fiel, quando nós sabemos que vivem uma vida promíscua, infeliz, porque quem é feliz não precisa de certas coisas. Em outra esfera nós vemos a igreja do Senhor em um mesmo final de semana cultuando a Cristo, adorando, ali feliz, vão para casa, não precisa de droga, não precisa de extraconjugal, não precisa de jogo, não precisa de arma, porque Jesus Cristo preenche. Então entra a felicidade na vida de cada pessoa através de Cristo. Mas o homem carnal, o homem natural não pode compreender isso. Simplesmente porque Satanás colocou como uma cortina, cauterizou a mente. E ele só vê safadeza, imoralidade, indecência, vantagens. Tudo que faz é vendo vantagem. A Epístola de Paulo aos Coríntios traz a seguinte citação, para ficar melhor explicado para você. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Não pode entendê-las, porque não discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem de tudo, e de ninguém é discernido. O que a Bíblia quer dizer? Que um homem na prostituição, quando falo um homem, a mulher é o mesmo grupo. Na bebedeira, na farra, na idolatria, não pode entender a alegria de um cristão. Ora, as drogas lícitas ou ilícitas, né? Crack, maconha ilícitas, cigarro, bebedinha, cachaça, o vinho, o uísque, as diversas bebidas. Ela provoca um prazer, é normal, eu não vou dizer que não provoca. Eu não sou imbecilizado para dizer, não dá um prazer, não dá. Se não dessas pessoas não buscavam. Então, existe um prazer nesse tipo de coisa. Mas existe um prazer maior, uma alegria, uma satisfação maior, um gozo eterno em estar na presença de Deus. E o homem natural, o homem carnal, o prostituto, o idólatra, o feiticeiro, o macumbeiro, o roubador, o mentiroso, o politiqueiro não pode entender isso. Porque pouco só vê lama, só vê estrume, só vê sujeira. Mas ovelha, Cristo compara a igreja com ovelha. Só vê coisas limpas, só vê coisas prazerosas. Pode pegar um porco, dar um banho, perfumar, soltar na mesma hora, ele volta para o seu apojador. A Bíblia diz isso. Então o homem sem Deus, ele é um porco. Ele é um imoral, ele é um pervertido. Mas o homem com Deus, diz a Bíblia, é nova criatura. As pessoas naturais, carnais, buscam as diversas coisas. E quando chega essa necessidade, esse vazio, essa lacuna espiritual, que eles não podem preencher com as coisas que são da terra, ele cria uma religião, uma válvula de escape. E isso não vai resolver. Religião não resolve as questões da alma humana. Idolatria não satisfaz a ausência, a necessidade de um Deus invisível, mas real. Um Deus que não precisa se manifestar, um Deus que não precisa se humanizar, um Deus que não precisa virar uma imagem para o homem adorar, porque simplesmente Ele é Deus.
Não dá para entender a alegria de um cristão com os olhos naturais. Agora eu só não compreendo porque Deus todos os dias, todas as horas, independente de religião, independente de fé, pode até ser ateu. À toa, né? Ateu é à toa. Todos os dias Deus se manifesta, fala com o homem. E o homem não dá ouvido. Tô nem aí. Quer que eu prove que o homem faz isso? Olha a alegria do crente onde começa Deus falando conosco e com você também. Salmos 19, 1, 2 e 3. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, mas escuta as suas vozes. Ou há suas vozes na sua obra, depende da tradução que você tenha. Olha, o céu se manifesta, a glória, o firmamento, anuncia as obras de suas mãos. Eu costumo dizer, se alguém pintar qualquer quadro, fizer qualquer redação, qualquer cópia, qualquer poema, eu coloco o nome embaixo, fulano de tal. Pintou um quadro fulano de tal. Mas Deus não precisa colocar assinatura, porque nós sabemos que é Ele. Uma nuvem, o sol nascendo, a declaração de um dia, como nós vemos aqui no texto, a declaração de uma noite da sabedoria. E nós sabemos que é Deus falando. Não há linguagem, não há assinatura, mas nós escutamos a sua voz, que seja no relâmpago, que seja no trovão, que seja numa cascata, numa cachoeira. E o homem não manifesta. E ainda quando o homem peca, existe algo dentro de si que diz: está errado. Existe o medo de Deus falando. Muitas vezes em sonho Deus diz: está errado. E o homem não tem escutado essa voz. Porque querem algo físico, algo patente que possa pegar. Religião, de uma certa forma, nos conceitos humanos, é ligação. É tentar provar, é tentar ver, é tentar discernir com os entendimentos humanos. Aí quando o homem não consegue ouvir a voz de Deus, porque o pecado faz separação, o pecado não traz prazer, aí vai para o Salmo 115, versículos 2, do 2 ao 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, olha que riqueza. Traz a seguinte citação: porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Falando com os crentes. Aí agora diz: mas o nosso Deus está no céu. Porque dirão aos gentios, onde está seu Deus? Né? Aqui o crente falando com o gentio. Apenas uma observação. Aí diz: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são de prata, de ouro, obras das mãos de homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A ele se torne semelhantes todos os que fazem, assim todos os que nele confiam. Então, meus amados, olha a diferença. Primeiro caso, Salmo 19, Deus fala com o homem, Deus manifesta a sua glória ao homem. Os que são de Cristo percebem, atendem e mudam de vida. E os que não são de Cristo procuram subterfúgio. Aí vem a questão: onde está seu Deus? É a obra da tua mão, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê.
nariz, mas não cheira, suam alguns a de sua garganta. E é contundente no desfecho dessa primeira etapa que diz: torne-se a Ele, os que fazem e os que confiam. E é essa a tua satisfação, é esse o teu prazer? Adorar um Deus, falar com Deus, que não anda, que não pega, que não cheira, que não te escuta. Que viagem é essa? Para onde você está caminhando? Aonde vai ser a tua eternidade? Entendeu porque os crentes são felizes? Porque os crentes têm uma diferença, como disse o pastor Josinaldo. Mas os que vivem na degradação moral e espiritual estão debaixo de duas égides asquerosas, égides ou poder nojentos, que é o da idolatria e o da incredulidade. Tem gente que crê em Deus, nós não podemos negar. Se determinada pessoa diz que crê que Deus existe, crê no Filho de Deus, nós não podemos negar, nós não temos esse direito. Nenhum pastor, nenhuma denominação evangélica pode dizer que a pessoa não acredita em Deus, não crê em Deus, embora não esteja obedecendo. Ele sabe que Deus está ali, ele sabe que Deus existe, mas infelizmente culmina com a idolatria. Crê em Deus e vai buscar outras coisas fora do Evangelho. E tem essa segunda asquerosidade, que é a incredulidade. Essa aí é um miserável, não crê em nada. E é melhor não crer em nada do que crer na idolatria. Zero. E por mais que uma pessoa tente mostrar, provar no Evangelho, quer saber o que ele quer fazer, o que ele quer praticar. Aí dizem, como falei no primeiro caso, na primeira citação dessa pregação, eu sou abençoado materialmente, Deus está comigo. Eu tenho carro, eu tenho propriedade, como diz aquele nome, eu plantarei, aumentarei meus celeiros e direi: descansa minha alma. E no fim Deus diz: ó louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Primeiro versículo: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Então, acúmulo material, bens materiais, não é sinônimo de salvação, não. Não é sinônimo que você está no plano de Deus, não. Estou dizendo que os ricos estão condenados de forma alguma, longe de mim, longe do Evangelho que anuncio fazer essa citação. Se você é rico, é milionário e obediente a Deus, você vai de bem a melhor. Mas você, por ter bens materiais, não indica que você está no plano de Deus, não. Meu docinho de coco, meu amado. E só falo com propriedade, só falo segundo a palavra de Deus. Vamos ver? Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes? Rico sou, estou enriquecido, nada tem falta. Olha que soberbo, cara, não estou precisando de nada não. Eu sou rico, eu tenho carro. Estou fazendo um grifo meu. Eu tenho propriedades. Eu tenho reserva no banco. Aí a Bíblia diz: nada sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Vou ler agora sem comentário, só o versículo isolado. Como diz: rico sou, e estou enriquecido e nada tenho em falta. E não sabe que és um desgraçado, um miserável, pobre e nu. E aí, o que é que você diz agora? Então sua riqueza não vale de nada, a não ser por um período de vida terrena que de repente o governo pode passar a mão. Que de repente alguém pode minar e levar a tua riqueza.
Então, bens materiais, riqueza, não é sinônimo de salvação. Mas se você é rico e é salvo, realmente você não precisa mais de nada, a não ser adorar Cristo em espírito e verdade. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.